Como o poder ilimitado de Sukuna destruiu o Jujutsu Kaisen e de onde vem esse poder? Do Colisão Pop. E você aí que está vendo o corte pelo YouTube, deixa aí um like. Se você está vendo a live agora pelo YouTube, deixa um like também na live. Ajuda bastante, tá? Deixa um comentário. E vamos que bora para esse assunto que não termina, que é o assunto de poderes e Jujutsu Kaisen. Durante as longas discussões que eu tenho periodicamente com meu irmão sobre qual personagem é mais poderoso que o outro, como aquilo aconteceu naquela série, anime, mangá ou filme... Que papo foda, hein? Ah, sei lá, Silvano. Sei lá. Mas isso pegou. Eu passo quanto tempo discutindo com meu irmão qual personagem mais forte que o outro é foda, pô. A gente assistiu recentemente aí sobre um vídeo que era o cara defendendo você falar de níveis de poder e como níveis de poder eram, sim, de fato, muito importantes para a obra. Desde então, eu não sei mais o que achar. Porque meio que a piada perdeu até a graça, tá ligado? Vou falar o quê? Tipo, a discussão fica no nível mais raso possível. E é isso, né? É isso que a gente tem. Eu queria ser essa menina agora, inclusive. E por que nós somos condenados a nascer nesse mundo? Coisas normais que todo mundo claramente conversa. Inevitavelmente, nós sempre acabamos chegando em dois assuntos específicos quando discutimos sobre essas coisas. Um, sendo porque góticas conseguem destruir completamente a vida de qualquer ser vivo, mas mesmo assim, nós continuamos atrás delas. E como os... Você nunca nem viu uma gótica, cara. Tem, ó... Essa mentira tá me irritando, tá? Essa mentira que existe uma gótica em cada esquina tá começando a me irritar. Não Tá é em cada esquina. tá começando a me irritar já. Aqui em São Paulo até que tem bastante, mas não em cada esquina. Tô começando a ficar irritado já com essa história da gótica. Em cada esquina. Vilões podem destruir a história da qual eles fazem parte, ou como eles podem melhorar completamente elas também. Olha, eu não sou mais um cara novo, isso é o Titã. Pô, mano, não é possível, cara. Pô, esse vídeo das dolls já... Eu estava... Cara, eu vou ser sincero com vocês. Eu entrei na live pensando, poxa, hoje foi um dia legal, consegui trabalhar de boa, vai ser uma live, porra, boa. Porque eu estou descansado. O primeiro vídeo já acabou comigo, velho. Já me destruiu. Eu tô com a minha cabeça já desse tamanho, assim, já... Tipo, não é possível, cara, que o mano, ele tá lá falando, poxa... Eu queria conversar com meu amigo, mas ele tá atrás de buceta, tem que ficar conversando com a inteligência artificial. Não consigo, já fui pro caralho, já. Tá até vermelho, exatamente. Exatamente. Gente que vê tudo com um olhar otimista, e durante os meus longos 29 anos de existência, completando nesse ano de 2025, eu já li, assisti, joguei e consumi vários tipos de histórias, desde as coisas mais imbecis possíveis, mais terrorizantes, até as mais incríveis que fizeram e fazem eu querer continuar vivendo. E durante esse tempo colossal que eu gastei consumindo tantas histórias, discutindo sobre elas, em vez de fazer algo produtivo com a minha vida, não vou lacrar. Eu percebi uma coisa, e acredite em mim quando eu digo isso. Não importa o quão maravilhosa seja uma história, se ela não tiver um vilão impactante ou extremamente carismático, seja lá qual for a história, ela vai ser uma bosta. E dentre tantos vilões que já foram criados e se tornaram populares no mundo do... Mentira, né? Sim. Até porque ele tá dizendo que o vilão é uma entidade, né? Tem que ser um ente, um ser, né? Então, não é verdade? Porque o vilão pode ser muitas coisas, inclusive a natureza. Tem diversos filmes que o vilão é a natureza, por exemplo. Então, e tem filme sem vilão, né? Tipo, tem filme sem vilão. Totoro, o vilão é a doença da mãe, pô? Então, o vilão pode ser você mesmo, né? Inclusive. Tartarugando eu acho que um tem muita obra aí que o vilão é o leitor. Eu nunca vi uma gótica no RJ, única que tinha visto foi pra SP. Olha aí, ó. Mas se você nunca tinha visto uma no Rio, como é que a única que você viu foi pra SP? Não entendi. Ou foi quando você viajou pra São Paulo e aí você conheceu uma gótica? Fica a minha dúvida aí, tá? Talvez seja a minha leve dislexia também. Aqui em São Paulo até que tem bastante gótica. Não tá saindo do bueiro, mano. Até porque as góticas sairiam do cemitério. Não dá pra ser gótica no 40 graus?
Nunca duvide da capacidade humana, tá? Dos mangás, fazendo os fãs perderem a cabeça, desejar que eles apenas sofressem ou simplesmente desejassem fortemente por alguma razão que eu não entendo, que esses seres sem escrúpulos punissem eles fortemente, enquanto essas pessoas chamam eles de papai. Certos vilões se tornaram tão populares no mundo dos animes e mangás que talvez eles tenham se tornado até maiores que as próprias histórias da qual eles fazem parte e que possibilitou os mesmos de existirem. E dentre esses vilões, existe um recente em específico que sempre que eu e meu irmão discutimos sobre ele, inevitavelmente uma pergunta simples surge envolvendo esse ser, de como ele consegue ser tão poderoso desse jeito e como esse poder descomunal que o Sukuna tem estragou Jujutsu Kaisen. Então, como eu poderia sintetizar em um texto o que faz o Sukuna ser tão poderoso, já que parece que nem o autor que responder essa pergunta... Então, né? Porra, foda, né? Como é que um personagem que tem um propósito, ele cumpre o propósito, ele foi estragado por uma pergunta que o autor não fez e não tentou responder durante a obra? Como? Importante saber. Em 271 capítulos. E ainda mais, como eu poderia explicar que esse poder descomunal dele não é bom pra nada quando se trata da narrativa da história da qual ele faz parte? Se nenhum autor quis fazer isso, por que então eu faria? Eu sou um gênio da análise de personagens e histórias? Ou claramente eu gasto tempo demais montando um roteiro que ninguém se importa? Spoiler, eu não sou um gênio. Ao voltarmos do início de Jujutsu Kaisen e juntarmos as informações que o mangá nos conta sobre a figura de Ryoma Sukuna, podemos afirmar certas coisas que nos ajudarão a desvendar a origem de seus poderes e como essa figura Porra, boa edição dele. afetou tanto a obra que fez parte. Sukuna originalmente não havia sido criado para ser o vilão principal de Jujutsu Kaisen, porque originalmente nem existiria um Jujutsu Kaisen. Gege foi convencido a continuar a história de Jujutsu Kaisen Zero, já que ele tinha se tornado muito popular. Não, mano, não. Isso não é relevante, cara. Pô, o bagulho já acabou. Isso não tem qualquer relevância. Leandro90 mandou R$5. Muito obrigado, Leandro90. Caramba, cara. No Japão. Então Sukuna foi criado para ser a grande ameaça de Jujutsu Kaisen. Sukuna, inicialmente, não era o grande vilão da história. Muito menos ele era o vilão que estava por trás de toda a catástrofe que acontece. É muito bizarro, Silvano, porque ele está partindo de uma ideia de que existia qualquer coisa antes. Que uma história estava pronta e você colocou um outro personagem por cima. Mas não existia isso. Caralho, podia ser qualquer coisa. Tartarugando mandou R$1. Mas sempre foi dito que o Sukuna Vamos chamar de era o Braulio. personagem mais poderoso da obra, não? Mas ele tá... Então, Tartarugano, ele está dizendo que o Sukuna não era o personagem que seria o vilão de uma história que ainda não tinha sido escrita. É isso que ele está dizendo. Eu sei que é difícil compreender o que ele está dizendo aqui, mas ele disse isso. Ele disse, pô, rapaziada, então, tem o Sukuna. Ele não deveria ser o vilão do Jujutsu Kaisen. Sabe quando? Porque não tinha começado a ser escrito. Pô, mano, é assim. Inclusive, Hit, você sabia que o Sukuna não tinha que ser o vilão de Yu Yu Hakusho? Papo reto. Até porque ele não foi. Assim, vamos lá. Essas histórias de tipo, o que poderia ter sido, o que não deveria ter sido, o que o autor falou, isso tem o seu caráter... Especulativo? Especulação divertida. Curiosidade, né? Nossa, que curioso, né? Mas você dizer que... Você usar isso como argumento, como qualquer coisa, pra chegar numa conclusão de que o Sukuna é alguma coisa ou não, isso não importa nada, tá ligado? Nada. Até porque... Ainda mais um mangá que é feito semanalmente. Nossa, até deve acontecer tanta coisa na cabeça do autor ali, de decisões que ele toma, pra onde ele vai, que, cara, importa muito pouco. Durante a obra. Ele sempre foi uma grande ameaça, como mesmo é descrito, um desastre natural ou uma força da natureza, mas não um motivo de todo o mal que se dá durante a história. Geralmente, o nome dos primeiros capítulos de um mangá shonen são o nome do protagonista da história, já que aquele capítulo está apresentando o personagem que... Não é verdade. O nome do personagem? Acho que não. Acho que o primeiro episódio, o primeiro capítulo de Saint Seiya não é Saint Seiya. O de One Piece é Romance Down, né? Não é Luffy. Então, assim...
E os próximos são tipo... aí é que tá, né? Eu acho... É que pro argumento dele, tipo... É um argumento interessante começar com o nome do Sukuna, o primeiro capítulo. O que prova que o Sukuna é importante desde o capítulo 1, desde a sua primeira página, né? Não o contrário, mas enfim. Sim, aí é que tá. Nesse ponto, tipo, ele fazer uma... Pra ele fazer uma alegação extrema dessa, ele deveria trazer... tipo, ele deveria trazer um exemplo, sabe? Falar, olha, acontece isso em Bleach, não sei o que, sabe? Pegar uma série de exemplos e mostrar. Mas não, tipo, Mas aí ele tá... joga informação, tipo, e aceita. Aí vai ter que ter um grande choque com uma coisa chamada realidade. Que acompanharemos e veremos através da sua perspectiva sobre como o mundo funciona, o que não acontece em Jujutsu Kaisen, porque o nome do primeiro capítulo é Ryomen Sukuna, e curiosamente também não somos colocados para acompanharmos a perspectiva dele sobre o mundo de Jujutsu, e até terminamos com várias dúvidas. Curiosamente, não. É porque ele não é o protagonista. Sobre o que Sukuna realmente é e como ele pensa, porém eu fiz um vídeo já explicando. É um tipo de protagonista que a gente chama de personagem orelha. Ele é um tipo Harry Potter, ele não fazia parte daquele mundo e ele está ali guiando o leitor, né? Como ele não conhece aquele mundo, a presença dele faz com que a explicação não seja uma coisa jogada. Sim. Basicamente ele é o protagonista orelha. Que é o mais comum que tem, né? Exatamente. Explicando tudo isso, vai lá ver. Na verdade, foram 2 vídeos. Ele sozinho praticamente aniquilou e subjugou uma era inteira de guerreiros, o que o marcou para sempre na história como esse cara poderoso que era a maior ameaça que o mundo já viu, assim se tornando praticamente uma divindade viva quando ele estava vivo, coisa que ele nem queria, mas que foi considerado como Essa frase foi absurda, tá? pelos que temiam ele. Ninguém que já existiu no mundo de Jujutsu tem tanto Uma divindade viva enquanto ele estava vivo. poder quanto esse cara, que na história é chamado de energia amaldiçoada, o que basicamente é o Ki de Dragon Ball ou chakra de Naruto, mas em vez de da força vital ou de um fruto alienígena, esse poder vem dos sentimentos ruins dos seres humanos e da depressão. Olha só, talvez até Sentimentos ruins dos seres humanos e da depressão. Calma aí. Energia negativa, né? Não, então, mas é que eu tô fazendo um negócio aqui, Silvana, que é o seguinte. Eu pego algumas frases que o pessoal fala durante as lives, e aí eu tô escrevendo aqui em post-it. E aí... Tá fazendo a planilha? Não, aí no final do ano a gente vai fazer um torneio aqui, que eu vou falar uma frase, e aí o pessoal vai tentar adivinhar de quem foi que disse essa frase. Por exemplo, tem uma frase assim, ó. Eu acredito, para mim, tem uma frase muito boa também, que é, às vezes, geralmente, essa é boa também. Tem a frase também, bastante simples em geral. E tem também o frequentemente em geral. Assim, tem essas boas frases aí. E aí... Então vai entrar aqui. Só tô vendo orações complexas, cara. Porra. Só Pai Nosso pra lá. Então... Aí Porra, que piada merda, hein, Rich? Puta que pariu, que piada merda. Mas vamos lá. esse poder vem dos sentimentos ruins dos seres humanos. Aqui, ó. Esse poder vem do sentimento ruim das pessoas E da depressão. e da depressão. O nome da fera é Colisão Pop. Não é possível, cara. Boa. Que gênio. Vamos lá. E da depressão. Olha só, talvez até eu tenha esse poder, não é? E que o Sukuna tem 4 braços, 2 bocas e 4 olhos, o que torna ele ainda mais poderoso e gostoso por algum motivo para muitas pessoas. Eu não consigo entender a mente do otaku. Mas mais importante ainda do que essas coisas, eu acho que são os 3 alicerces que permeiam o Sukuna, que aí sim o tornam esse ser que ele é, e que nos fazem entender melhor o porquê de ter tantas perguntas sobre esse personagem e tão poucas respostas, e que o tornam também tão poderoso como ele é. Sukuna se firma em principalmente 3 alicerces, não os alicerces psicológicos e ideológicos que o compõem, mas os aspectos narrativos, esse sendo do mistério, do design e do hype, ou sim. Gente, o que tá acontecendo? Porra, Susan Sontag, essa teoria literária aí, hein? Foi Susan Sontag. Foi.
mas os aspectos narrativos. 3 alicerces, não os alicerces psicológicos e ideológicos que o compõem. Mas como é que os alicerces psicológicos não estão no desenvolvimento do personagem? De onde que eles vêm? Ele tá falando que o personagem, ele é sustentado pelo hype, pelo design. Eu não consigo compreender essa frase, porque, tipo, ele tá tratando como se... Eu não sei, ele é metade uma pessoa de verdade, metade um desenho? Eu não sei. Ele é metade hype. Mas os aspectos narrativos, esses... Como é que a ideologia do personagem não é um aspecto narrativo, Silvano? Eu já fritei todos os meus neurônios aqui. Na real, tipo, sei lá. O Sukuna é um personagem muito interessante. Ele é um tipo de personagem, assim, eu tô na fase de categorias, que é um tipo de personagem arquétipo. Ele serve como uma sinédoque, ou seja, como uma representação de um todo, né? Uma manifestação material daquilo que a gente quer colocar como um conceito. Ele serve como uma sinédoque não só da energia negativa, mas também como da tradição do mundo Jujutsu. Ele é uma figura que significa o passado. Ele é uma sinédoque de certas coisas. Ele é um personagem arquétipo. Ele tem complexidades específicas da cabecinha dele? Tem. Mas, na história, quando você pensa em Ryomen Sukuna, você pensa nessa figura milenar que tá aí. Porrada. Essa figura milenar que tá aí e que só pensa em destruir tudo. E porque ele tem um desejo meio descomunal por controle. Enfim. Mas o que é sinédoque? Sinédoque é uma figura de linguagem. Isso aqui é sinédoque, foi foda, mas vamos lá. Só tem otário nessa live, velho. Não tem como. Porra. É os 20 dedos do otário, mano. Puta que pariu. Mano, é matéria do primeiro ano do ensino médio isso aí, é figuras de linguagem. Dei uma olhada lá depois no caderninho. Muito importante. Mas aí aqui na live, quem ensina médio, o pessoal tem uns 20 anos já de ensino médio que passou. Sendo do mistério, do design e do hype. Ou Mistério do design e do hype. Aspecto. Ou simplesmente, se vocês preferirem, poder. Em todo Jujutsu Kaisen, por diversas vezes, glimpses do passado de Sukuna são mostrados para nós, ou pincelados em formas de feitos, citações de personagens sobre como ele é poderoso, temível, ou simplesmente pelo próprio narrador nos dando pistas sobre essa figura, mas não necessariamente nos dando alguma resposta, mas novas peças de um quebra-cabeça que quanto mais peças você tem para montar, mais parece que ele não tem fim ou solução, e que o torna cada vez mais difícil de achar um porquê para aquilo tudo ou um como. E isso se deve a uma coisa só: a própria figura e poder de Sukuna não faz sentido se não houver a dúvida e as incertezas sobre tudo que o permeia. Nunca é revelado como ele se tornou o que é e o que ele é de verdade, porque é o mistério, a dúvida e o desconhecido que faz dele o ser que ele é. Sukuna é e sempre foi tratado como uma divindade ou uma catástrofe, porque são coisas que, por mais que possamos encontrar e criar explicações, elas acontecem ou são, e raramente podemos fazer algo a respeito, porque como indivíduos temos limitações, somos físicos e temos um fim. Quando uma coisa é criada, permeada por mistérios e apenas perguntas, aquilo transpõe das limitações que os indivíduos possuem e se torna uma coisa quase inalcançável, e consequentemente por isso também misteriosa, por não termos a explicação do porquê ela ser o que é ou como ela é o que é. Com isso, usando o mistério ao seu favor, um arquétipo, como uma figura de destruição e ameaça pelo próprio mistério, sua grandiosidade e poder perante os demais à sua volta, e que a veem e o engrandecem também. Afinal, tem uma coisa comum em todos os seres humanos, que é o medo do desconhecido, que pode... Mas é que o mistério não é uma característica do personagem em si. Porque ele em si, ele não é um mistério. Ele é ele. Ele é um mistério para os outros. Então é a maneira como os outros enxergam ele. Não sei se ficou muito claro. Tipo, quando você faz a concepção do personagem, você cria personagem por personagem. E aí essa questão do mistério, ela se dá na relação que os personagens têm entre si. Então, ele é uma figura que ele deixa claro várias vezes que ele sabe muito bem quem ele é. Então, ele não é um mistério para ele mesmo. Ele é um mistério para os outros. O que ele tá arranhando aí, ele tá quase lá, mas o que eu acho que ele tá arranhando aí não é mistério. É a falta de informações em relação à vida humana do Sukuna, principalmente,
cria um afastamento e uma desumanização que aproxima ele da figura do arquétipo. Sim. Ele se afasta da gente e vira essa coisa inalcançável. Resumindo 2 frases daí. Sim. Não à toa meus vídeos tinham 5 minutos. Poder da 5. Tartarugando mandou R$1. Diga. Tá mané, mas pergunta como o Deus cristão nasceu e por que ele é onipotente. Aí tem que ir pro céu pra perguntar pra ele, o Tartarugano. E eu não sei se vou pro céu, não. Então, vou estar evitando, tá? Pode gerar curiosidade e com isso respeito pelo que tememos também. Mas primeiramente é o temor do que não podemos explicar que faz esses outros sentimentos aflorarem. Sukuna se firmando nesse alicerce dá fundamento para o seu poder descomunal sem explicação e permite ele poder alcançar o nível que o autor tiver vontade, simplesmente porque o desconhecido o torna ainda mais interessante, e se houverem respostas depois sobre tal figura, a mesma começa a perder o poder da sua presença sobre o mundo e a sua validação sobre estar acima de todos. Outro alicerce é o design que auxilia ainda mais a ideia do mistério, já que o mesmo é um ser único no mundo que ele pertence, sendo esse um ser humano que por seu poder e por ser quem e o que é, transcendeu os limites do físico, o que de certa forma é usado no Kenjaku também. Porém, de outra maneira, Kenjaku se firma através da estranheza do desconhecido, já que ele é apenas um cérebro com uma boca. Enquanto Sukuna vai por outro lado, que é o lado da imponência pela violência e pela forma física que potencializa essa figura de medo e subjugação que se torna potencializada pelo mistério do porquê ser do jeito que é. Sem falar que, olha pro design desse cara. É muito irado e estiloso. É tipo 4... Anota aí também. Potencializa o mistério do porquê ser o que é. Essa frase foi muito foda. É que eu tô incomodado que... tem um pelo de gato no meu nariz. Eu não tô conseguindo prestar atenção direito. Potencializa... o mistério do porquê ser o que é. braços do Ben 10 fundido com o Schwarzenegger japonês e com um toque de moleque piranha. Sem falar que o cara tem essas armas iradas também e metade do rosto dele é uma máscara Hollow. Isso tudo colocado ao lado com as outras figuras de grande poder no mundo Jujutsu ainda deixam o próprio Sukuna acima deles, simplesmente por como ele se apresenta fisicamente. Novamente, montanha de músculos, 4 braços, 4 olhos, 2 bocas e armas iradas. Um ser que ainda é terreno, mas que em muitos aspectos se desprendeu das limitações que o físico impõe a ele, simplesmente por como ele se mostra fisicamente, como também com sua ideologia e forma de agir perante os outros. Mas aí tu já se fudeu, né? Tu já falou que a ideologia não era importante pra isso, agora tu meteu a ideologia, mas beleza. O terceiro alicerce se encontra no hype ou por poder, que se destaca ainda mais quando está junto com o mistério e com o design que potencializa sua ferocidade e desperta a curiosidade do público através do mistério e da estética bem construída, possuindo poderes e feitos até então inimagináveis e impossíveis para os outros dessa obra, que só fazem essa figura se tornar ainda mais fácil de se tornar o centro das atenções. Além de tudo, toda essa imagem que se constrói através dessa figura exemplifica a figura da vilania presente em inúmeras outras histórias que possuem um carisma tão alto, que simplesmente sua presença no mundo que ele faz parte se torna cada vez mais indispensável, e sempre que ele se mostra, ele abre uma nova porta de curiosidade e exaltação por seus feitos, que até o momento que ele fez, nunca antes tinham acontecido em tamanha escala no mundo do qual ele pertence, ou simplesmente sua presença perante os demais personagens, que é tão distoante das outras interações que houveram, faz essa figura de temor e maldade se tornar cada vez mais um personagem que queremos desvendar e ver mais do que ele é capaz e como ele pensa, por mais que a própria obra não nos entregue as respostas para as dúvidas que temos sobre ele. Porém, sua presença é uma coisa tão admirável e construída na ótica da vilania que os demais desafios de seres malignos começam a perder a graça perante a como tal ser foi construído, apresentado e desenvolvido para não só o temermos, mas admirarmos ele como a figura que ele é, a figura de vilania, terror, imponência absoluta, dúvidas e admiração. E isso em certa escala para a história é ótimo, porque faz com que ela se torne mais interessante e faz com que nós queiramos ver como tudo irá se desenrolar perante essa sombra de ameaça quase absoluta e indispensável. Mas também temos a parte ruim. Tem como resumir tudo isso. Tem como resumir tudo isso, tipo, um dos elementos que torna o Sukuna uma figura, né, assustadora, temida, é contraste. Sim. Só isso. Acabou. O contraste na figura dele e no que ele faz. Comparando com os outros, a gente vê, pelo contraste, que ele é foda.
Até porque a complexidade não tá nele, né? A complexidade tá nas outras relações, né? Ele é o personagem mais simples que tem. Talvez um dos mais simples que tem na obra. Sim, eu concordo. Que ao criarmos um ser com essas características sem limites e que se torna completamente indispensável para a nossa narrativa, tudo que não gira ao redor dele começa a perder cada vez mais a importância e se torna irrelevante. Por mais que essas coisas sejam as que façam a história se mover e que desde o início eram a verdadeira ameaça que estava por trás de tudo, como é o caso do próprio Kenjaku novamente. Afinal, é o Kenjaku que sempre foi o vilão principal de Jujutsu Kaisen. Tudo acontece por causa dele. Toda a trama se desenvolve pelos atos malignos dele, e Sukuna retorna apenas porque Kenjaku precisava dele como uma medida de segurança para cuidar do Gojo, que era a maior ameaça para os seus planos. Basicamente, o Sukuna foi uma bomba nuclear que ele precisava para vencer o Gojo. Porém, é esse o tipo de vilão que dá aquele toque especial para a história que torna ela quase inesquecível. Com o final de Jujutsu Kaisen, você vai dizer que o vilão principal da série não é o Sukuna, é uma opinião bem corajosa. Que pra mim é exatamente o contrário. Kenjaku foi o meio pra ele aparecer, não o contrário, sabe? Mas beleza. E emocionante, simplesmente pelo quão grandioso ele é perante as outras coisas e o quão misterioso ele é. Mas se tais figuras não forem construídas corretamente, a presença delas na história se torna tão indispensável que a própria história pare de fazer sentido se eles não tiverem em cena. Isso também funciona para os protagonistas, mas os vilões têm aquela contraparte do bem que gera a curiosidade, que desperta a dúvida do porquê ele é assim e como um ser tão deturpado pode prejudicar o mundo, os personagens e apenas com sua presença alterar o universo que ele vive. Enquanto o bem reflete a busca pela felicidade, conforto, segurança e companhia, um vilão bom reflete o mistério, o desconhecido, a dúvida, a revolta e os instintos primais de destruir que estão presentes em todos nós, por mais que sejam errados, mas que são coisas que inevitavelmente todos nós já pensamos. E Sukuna representa todos esses aspectos, porém ao ser construído da forma que foi, esses aspectos que seriam e foram benéficos por muito tempo para Jujutsu, no fim se tornam o que faz a história. Instintos primais de destruição, né? Caralho, porra. É que o homem veio do macaco, né? E o macaco é um ser violento. Ah, não, essa é da Bíblia. É da Bíblia essa. O macaco é um animal assassino. Inclusive, Hit, um comentário meio aleatório, mas faz sentido. Aleatório. Muito texto, muito take do Batman Cavaleiro das Trevas, né? Uhum. Eu acho, assim, depois de muito pensar e reassistir mais velho, eu acho um filme muito ingênuo e superestimado. É isso. Eu acho um filmaço ainda. Sei que tá com o coração peludo. História perder muito de sua propriedade. Quando colocamos em contraparte a outra vertente da história, temos a figura absoluta do protagonista que está acima de todos. Que no caso de Jujutsu Kaisen nunca ficou claro quem é o protagonista, mas definitivamente, pelo amor de Deus, não é o Sukuna. A própria presença de um protagonista absoluto tira toda a importância da história e ameaça, simplesmente por ele existir. E o... Nossa. Porra, tá foda. Pô, tem que dar... Cara, é que é muito doido, né? Você tem que dar muitos passos atrás. Muitos passos atrás. É a simples conceituação da parada. Não tem um protagonista médio, tipo... Ah, ele só ocupa metade. Tá ligado? Um deuteragonista. É. Não tem. Ele é o... Tipo... O Gojo é o mentor, né? O protagonista é o Yuji. Ele é o ponto de vista. E ele é o bom... E ele, como ele é um bom editor, ele colocou o Naruto pra dizer que o problema... E aí você já puxa toda a ideia do Naruto, né? Que na verdade o Naruto ele era sempre poderoso. Sempre foi poderoso. Então ele estava destinado a vencer de qualquer forma. Que é a total incompreensão da obra Naruto, né? Então, muito obrigado. Uhum. Por que eu não compreender apenas uma obra? Se eu posso descompreender duas, né? Então, bem legal.
O vilão carismático e absoluto chega para fazer frente a isso e mostrar que a ameaça sempre foi maior do que a solução para ela. Mas quando isso é feito, esse ser de vilania absurda, no caso Sukuna, apenas fez firmar mais ainda como aquilo que é incompreendível é imparável. Já que o cara literalmente foi criado para vencer o Gojo, que nem o autor sabia como matar. E quando finalmente ele conseguiu matar ele, a internet inteira começou uma briga que não acabou nem com o fim do mangá. E isso criou um problema maior ainda. Que se o ser mais poderoso foi derrotado por um ser mais poderoso que ele, com a arma mais poderosa que já existiu nesse universo, como que esse bicho vai ser derrotado agora? E nós queremos que ele perca mesmo. Spoiler, ele foi derrotado da mesma forma que o Gojo. Deus Ex Machina. A mina acordou na hora certa, porque... não. As pessoas não sabem o que é Deus Ex Machina, né? Não, as pessoas acham que o Deus Ex Machina é uma coisa ruim, já começa por aí. Sim. Como se não fosse um tropo, né? E aí tropo... É um tropo. Algo recorrente. É um tropo do teatro grego, né? Sim. Tem um livro inteiro aí, o primeiro livro do Bigode, é todo sobre isso aí, se você quiser. Quem quiser aí, tiver curiosidade. Quem gosta aí de um Dionisíaco. Não é um Deus Ex Machina. O Deus Ex Machina é essa figura que surge toda poderosa pra resolver tudo. Sabe o que é um Deus Ex Machina? O Namekusei do Dragon Ball Daima. Eu sei que você não assistiu ainda, mas ele é tipo um Deus Ex Machina. E funciona. Tem o... No próprio Dragon Ball Super tem o momento lá do... Não tem um momento no Dragon Ball Super depois do torneio lá do poder que era... Que era tipo o... Ah, eu esqueci o nome. O Zeno vai lá e meio que... É Zeno? Ele vai lá e meio que reseta tudo. E tipo, foda-se. Sim, ele... E faz sentido. É, então. Meio que não importa, tá ligado? Essa questão de... A solução simples, ela ser por si só um problema para a narrativa, não é verdade. E você pode dizer que existiu uma conveniência dela voltar naquele momento. Primeiro, não resolveu o problema. Ela não deu E o Deus Ex Machina, ele resolve. Ele vai lá, como é que era no teatro grego, né? Aconteciam diversas coisas com o cara, com o sofredor lá, e em algum momento aparecia literalmente o Deus e resolvia. Acabou. E a peça acabava nesse momento. Ele ia lá, usava o pó de pirim-pim-pim, pá, e resolvia o problema. E acabava a história assim, com a resolução da questão. O que aconteceu com a Nobara não foi isso. Ela ajudou, como vários outros ajudaram, para o enfraquecimento do Sukuna. Então... E foi uma coisa... uma coisa pré-estabelecida e até bastante inteligente, sabe? Do tipo, esse cara tem os dedos dele espalhados por aí, a gente não sabe de onde está o último dedo. Essa moça tem o poder de, tipo, bater em alguém à distância se ela tiver contato com a parte do corpo da pessoa. Isso foi estabelecido, e bem estabelecido, inclusive. É o grande clímax final da primeira temporada do anime, inclusive. Né? Então, assim, são coisas que estão ali. Mas nesse caso, eu acho que é mais uma questão assim. Eu gostei de como foi feito, porque eu acho que mal feito é difícil de você dizer, tipo, nossa, isso aqui tá muito mal feito. Porque as peças estavam lá. Ela não morreu. Tipo, foi dito. Ó, não morreu. Ela tá fudida. Ela não morreu. Enquanto não morreu, não morreu. Eu gosto? Não gosto muito, não. O final de Auto da Compadecida é um Deus Ex Machina? É. É um Deus Ex Machina. Obrigado. De fato. Obrigado. É isso aí. Exatamente. Um ótimo Deus Ex Machina. Eu, inclusive, eu não vi o 2 ainda. Assim, eu não gostei. Não gostei. Mas, assim, você dizer que, né? Você dizer que... Não é. É complicado. Então, assim, a gente tem um problema. E, assim, conceituações são coisas muito difíceis. Por quê? Porque conceituações são feitas a partir de pessoas que têm um conhecimento sobre aquilo e sabem
mais ou menos do que elas estão falando, e por ver muitas vezes aquilo, elas dão um nome para aquilo para ficar mais fácil de compreender. E aí, com o tempo, as coisas vão acontecendo, e aí você vê, sei lá, num livro qualquer, ou um youtuber qualquer, ele vai dizer que aquilo ali é ruim por causa disso. Porque ele não compreendeu o ponto, tipo, porque ele não trouxe aquele conhecimento junto. E o Deus Ex Machina é um termo que passa por isso. Se você procurar no YouTube, escrever o que é Deus Ex Machina, eu tenho certeza que os primeiros 20 vídeos vão dizer que Deus Ex Machina é um erro de roteiro. Tenho certeza. Sim. Ele não vai dizer pra você o que é o Deus Ex Machina. Ele vai dizer pra você, evite o Deus Ex Machina. Deus Ex Machina é ruim. Tá ligado? Então, tipo, ele vai partir da ideia de que é uma coisa ruim. Que é tipo, você escreveu e deu uma solução que é um Deus Ex Machina. Então, a sua solução ela é ruim. Ponto. Entendeu? Você tem que evitar o Deus Ex Machina. Então, você está dizendo que aquilo é ruim antes da pessoa compreender o mínimo sobre aquilo. Né? Então, essa cultura nossa de manualzinho de roteiro, né? É. Cultura nossa de manualzinho de roteiro é foda. E manual de roteiro, ele é bom. Não tem problema nenhum. Mas ele tem uma ideia de ajudar você a escrever roteiros. Ele não tem ideia de fazer analisar roteiros. Mas isso é uma outra batalha aí que é um pouco mais complicada. Sim, e ele perdeu por isso. É escrever roteiro para um tipo de mercado, né? Sim. Até porque na arte não tem uma maneira certa de se fazer, né? Tem uma maneira que mercadologicamente funcionou mais, que as pessoas gostam mais, enfim, isso fica claro com as obras de sucesso e vai se replicando também, tipo, não vai ficar reescrevendo, refazendo a roda todas as vezes, né? Você vai passando por aquilo que outras pessoas já passaram, elas escrevem sobre aquilo e você parte dali. Até porque quando as pessoas escrevem, elas querem ser lidas, né? Então, eles vão tomar algumas decisões baseadas nisso também. Aceite, eu sei que dói, mas é por isso que não se cria seres tão poderosos assim, pra vencer seres tão poderosos assim. Ao tentarmos desvendar a origem dos poderes de Sukuna na lore de Jujutsu, fora o claro motivo que ele só é tão poderoso assim pra vencer do Gojo, podemos atribuir seu poder descomunal por certas coisas. Uma sendo seu corpo. Você vai falar uma coisa? Não. Tá. Ele tá falando, não, o Sukuna é poderoso porque ele tem que derrotar o Gojo, porque o Gojo é poderoso, tipo... Então, a discussão, ela para no que você tá vendo, né? Não como se uma história não quisesse contar uma história, né? E como se fosse um cálculo matemático, cara. Tipo, não, esse aqui tem não sei quantos pontos de poder, putz, eu criei um personagem muito... Então, RPG, sabe? é a grande discussão. Tipo... E é muito claro, né, por que o Gojo perde, né? Por que ele tem que perder, né? O que ele representa ali para esse mundo e como é representativo que ele morra e por que o cara tem que ser um cara como o Sukuna, o que ele representa, né? Enfim, mas a gente não vive mais no mundo das representações, né? A gente vive não sei lá em que mundo essa porra. O seu No mundo do WhatsApp. intelecto e sua habilidade. Sukuna meme e do todas as Tachari, referências que temos sobre seu passado foi dito e mostrado como nunca tendo um corpo normal como o ser humano tem. Por mais absurdo que seja o corpo de um ser humano poderoso, o corpo de Sukuna nunca foi um corpo humano, mas sim o corpo de uma besta perfeita para o combate. E como isso aconteceu? Respostas claras sobre a origem do seu corpo nunca nos foi dada, mas mesmo assim podemos achar respostas para essas perguntas em outros fatos presentes no mundo de Jujutsu Kaisen e no pouco passado que temos conhecimento sobre Sukuna. Sukuna originalmente possui Você sabe a resposta, Zaka? tem um irmão gêmeo, que o Kenjaku conseguiu reencarnar na alma do avô do Itadori. Não era o pai do Itadori, e sim o avô, que possuía a alma do irmão de Sukuna. Gege revelou isso nos extras do último volume do mangá. Nos é mostrado no mangá Sukuna dizendo que devorou seu irmão quando ainda estava no ventre, já que ambos estavam passando fome, porque provavelmente a mãe do Sukuna estava sem se alimentar. E isso talvez seja a informação mais importante que temos para desvendar o mistério do porquê seu corpo ser assim. Sukuna possuía um gêmeo, e gêmeos em Jujutsu Kaisen compartilham uma coisa peculiar, sendo ambos quase como o mesmo ser, possuindo e compartilhando quase que da mesma alma, mas que essas habitam em corpos diferentes, e quando um gêmeo nasce no mundo de Jujutsu Kaisen, geralmente um não possui o que o outro tem, e ambos nunca podem se tornar o máximo que deveriam ser, já que são um ser dividido em dois, como é o caso da Maki e da Mai, nunca conseguindo atingir o auge enquanto ambas existirem, mas sendo o auge do "senta na minha cara que eu não aguento mais, por favor". Maki possuía a restrição celestial de Toji, porém em um nível muito menor, pois
pois era para Mai possuir energia amaldiçoada. Então Maki ainda tem um resquício dessa energia. E Mai tem pouquíssima energia. Eu fiquei impressionado com a quantidade que ele colocou ali num espaço tão pequeno de tempo. Quantidade de fanart. Não, e assim, sendo alguém que de vez em quando brinca de pacote Adobe. Não, calma aí. Sendo alguém que brinca de pacote Adobe, dá um trabalho da porra fazer essa apresentação de slide do jeito que ele fez, tá? É, né? O nível de cabacismo é muito alto. Muito obrigado pelo cabacismo aí, tá, Colisão Pop? Amaldiçoada, Tamo porque era fechadão. para Maki não possuir nenhuma. 2 seres Sou fã de fanart, tá? Sou muito fã. Gosto do universo. Gosto muito do universo fanart. Principalmente se tiver peitudas. Porque. Assim, é porque é interessante o universo fanart, porque como é que chamam o doujinshi? Porque, tipo, eu não tô brigando com a obra do que ela deveria ou não deveria fazer. Eu tô contando. Eu tive uma experiência legal com aquilo e eu quero contar uma outra coisa com esses personagens. E tá tudo bem, tá ligado? Eu não estou impondo nada à obra que foi concebida. Eu estou contando a minha história e foda-se. Ela não tem qualquer responsabilidade de querer ser maior, ser melhor, qualquer outra coisa. Só está contando outra parada. Isso eu acho muito legal. O que me irrita é quando o cara vem e fica falando, não, mas a obra deveria ter isso, ela deveria ter aquilo, deveria ter aquilo. Não, mano, aí é outra coisa. Aí a gente chama de outra coisa, entendeu? Ela não deveria ter nada. Ela não precisaria nem existir. Agora, dado o que foi colocado na realidade, aí a gente pode discutir sobre o que tem. Geralmente querem ser mais assim, você está completamente maluco, tá, ô João? As pessoas querem ver esses personagens se pegando, se comendo, e pessoas pagam valores altíssimos para ver essas pessoas transando. Não tem nada com querer ser maior ou melhor que a obra original. Tem a ver com transar. Simples assim. Simples assim, tá? Então você está completamente errado. E eles estão certos. E eles estão certos. Eu concordo. Eles que eram para ser um ser Tirando o final alternativo de Bleach lá do DS, né? Aí outro. absoluto em um aspecto, mas que por serem gêmeos, nunca poderiam Esse sim, ser queria o ser que melhor. deveriam ter sido. E isso é resolvido quando Mai morre e Maki finalmente se torna um ser Inclusive, podia fazer um vídeo um dia, quando terminar o Bleach, fazer... provando que fazer mangá é muito difícil. Aí falar sobre o final alternativo de Bleach pra mostrar como você acha que é fácil fazer e quando você faz, você vê a merda que fica. completo, assim atingindo seu auge. Sukuna diz que rejeitou o destino de ter um irmão gêmeo e o devorou. Aprendemos com Itadori que teve seu corpo criado através de um dedo do Sukuna, que ao ingerirmos certas coisas, em certos casos, Itadori pode adquirir as características desses seres. Uma coisa que se assemelha muito à fagogênese, que nós aprendemos em Hunter x Hunter e não na escola. Afinal, pouquíssimas coisas nós aprendemos na escola, fora a vontade de nunca mais voltar pra lá. Fagogênese basicamente seria o De fato. Mas processo tem um reprodutivo. conceito tão mais... É a mesma coisa, É estudar... Antropofagia. Estudar física e ler mangá, né? Uma coisa feita para ensinar uma coisa que você nem está interessado e uma coisa que você foi porque você gosta, tá numa equivalência assim que é gigante. Mas assim, se você quer algo que seja parecido com isso e que tenha no colégio, na aula de literatura, o que eu comentei, antropofagia. Aí não vai ter, né? Mas aí vai ter que ler a Moreninha, né? Aí é foda. Aí vai ter que ler o Oswald, né? Porra. Eu tive que ler. Eu tinha uma disciplina de redação na época da escola. Aí eu fiquei. A gente ficou, acho que o ano todo com essa porra desse livro da Moreninha. Eu tenho um pouco de trauma desse livro. O livro nem é ruim, mas eu fiquei tanto tempo tendo que ler, reler, escrever sobre coisas sobre que eu tenho relação de amor e ódio com a Moreninha. Ingerirmos outros tipos de seres, passamos a combinação Leu muito Machado de Assis? Infelizmente não, na escola não. dessas características genéticas para a nossa prole. No caso do Itadori, ele ganha as características das coisas que ele come ou habilidades. E com Sukuna, Mas Machado de Assis é um bom livro, é uma boa literatura de entrada. É bem assim... não sei, quando você é mais velha, né? Quero começar a ler. Pô, Machado de Assis é bom de começar, é bem de boa pra ler. não seria É diferente. bem acessível mesmo, né? Um Brás Cubas? Porra, bom pra caralho.
Afinal, como eu disse, o Itadori é feito a partir de um pedaço do Sukuna, no caso o dedo. Porém, Sukuna tinha um gêmeo, e muitas de suas características físicas... Mas você não acha Harry Potter? Cara, Harry Potter eu não gosto. Mas assim, eu acho que também é uma boa porta de entrada. Eu gosto muito do Percy Jackson. Eu gosto muito de Percy Jackson, acho bem da hora. Tipo assim, não é alta literatura, obviamente, mas acho muito da hora. Então, tipo, assim, porra, quero ler um negócio que é bobinho, assim, mas divertido, leitura divertida. Pô, Percy Jackson, da hora. Da hora, muito fácil de ler e é da hora. Pô, Cara, eu acho Percy Jackson é bem legal. O livro 4, que é o do labirinto, porra, pedrada. Uhum. Assim, o Percy Jackson é uma boa indicação. Eu não acho que Harry Potter seja bem escrito. Agora, tipo, seja bem escrito e acessível o suficiente, sabe? Uhum. Ele tem uma porrada de coisinhas internas que são muito... Eu acho, tipo, um bem tranquilo, assim, né? Hobbit. Ah, Hobbit é legal, verdade. Hobbit é legal. O Guia do Mochileiro das Galáxias também é muito acessível e divertido. Você dá gargalhada lendo aquela porra. Ó, uma coisa que eu acho super acessível também, eu particularmente gosto, qualquer coisa do Júlio Verne. Porra. Qualquer Júlio coisa Verne. dele. Eu acho da hora, eu acho muito da hora. E é um tipo de literatura que é uma parada assim. Caralho, eu tô lendo o livro mesmo e são situações assim muito diferentes. Assim, é bem legal. Acho muito legal de ler de qualquer coisa do Júlio Verne. Principalmente. 20 Mil Léguas Submarinas, Volta do Mundo em 80 Dias. Eu acho bem legal. Eu gosto. Então, 20 Mil Léguas é um dos livros assim que eu li. Eu falei, caraca, isso é muito bom, mano. Muito da hora. Mas assim, eu acho muito legal quando você tem a possibilidade de variar. Então, tipo... Ater disse Nedoc mandou 14 se você quer alguém mais recente, tem o Bora Mormon, mostra né? a O cultura Brandon de Sanderson. verdade pelo Pasquale do KRL. Escreve bem. Beleza. Oi? Desculpa? Se você quiser alguém mais recente, tem o Mormon, né? O Brandon Sanderson. Ele escreve muito bem. Uhum. As histórias dele são bem legais. Então, tipo, sei lá, sabe? Tem bastante coisa aí. Tem muita coisa, mas o que eu ia dizer é que é bem legal se você consegue variar, né? Que isso amplia muito seus horizontes. Então, tipo, não é tipo, que o livro é melhor, a série é melhor, o filme é melhor. Mas se você consegue criar uma cadeia de experiências diferentes, cara, é muito legal, porque, tipo, você consegue ver claramente por que você gosta de ver filme, e aí o que não tem no filme que tem no livro, o que não tem no livro que tem na série, o que não tem na série que tem só na animação. Então, tipo, é bem legal quando você consegue variar um pouco, porque isso é também repertório que você cria, de certa forma, né? Sobre as coisas. Uhum. Música também tem muito... São sempre sensações diferentes, né? E a gente, quando pode estar no ócio, é bom aproveitar, né? Não é sempre. Um código da Vinci, cara, não, mas eu vivi a época do código da Vinci, assim, intensamente. Porque foi no final do meu ensino médio que o livro bombou aqui no Brasil. E o pessoal realmente comprava muito Código da Vinci. Qualquer lugar que você ia, o pessoal tava lendo Código da Vinci. Então, assim... Ele era um... Eu nunca li, assim, ele com gosto, li algumas partes só. E parecia... É assim, que ele tinha um aspecto diferente, que era um aspecto de... Ele parecia que ele estava te contando uma verdade, tá ligado? Mas foi tudo um grande plano de marketing, né? Pra dizer que ia te trazer uma verdade ali. E se vendeu assim, né? Tinha muito isso antigamente, né? Tipo o filme do Bruxa de Blair. Tinha muitas coisas assim, né? Que queria te... Aparentemente estava te vendendo alguma coisa que era verdade, mas na verdade não, era só coisa de marketing. Meio que isso se perdeu com o tempo também, né? Vamos ler Frankenstein também, pô. Essa literatura romântica epistolar, sabe? Construída em pequenas cartas e diários. Uhum. Porra, bom demais. Drácula e Frankenstein são assim, narrativas epistolares. Jogos Vorazes, tu leu? Não, eu vi só 2 filmes. Não li os livros. Acho que Jogos Vorazes foi bem na época que eu tava na faculdade. Eu não tava com tempo para ler as coisas. Depois eu fui ler, eu acabei indo pra outros caminhos. Bom, vamos lá, senão a gente não vai terminar nunca isso aqui.
de seu corpo se assemelham a Toji e Maki, como a resistência abissal, a força descomunal, a velocidade física incomparável, tudo isso sem o auxílio da energia amaldiçoada e se potencializando com a energia amaldiçoada. O cara dá 2 pulos, igual a Maki e o Mario. Here we go! Eu sei que ele faz diferente, mas basicamente é a mesma coisa. Outra coisa é que o Sukuna tem a maior quantidade de energia amaldiçoada de todo o Jujutsu Kaisen, o que simplesmente também não tem explicação, mas que tem outro ser na história que também tem uma energia amaldiçoada colossal, que não é o Yuta, e que curiosamente também possui uma restrição celestial. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar, não estão? Né? Eu não sou maluco. Faz sentido, não é? Não estão entendendo? Não. Tá bom, eu explico. Provavelmente o motivo do Sukuna possuir um corpo tão poderoso, único e uma energia amaldiçoada tão grande é que ambos Sukuna e seu irmão gêmeo, cada um possui um tipo de restrição celestial. Sukuna possuindo a restrição celestial semelhante de Toji e Maki, e seu irmão a restrição celestial parecida com a de Mekamaru. Mas por serem gêmeos, ambos nunca alcançariam o potencial real que poderiam ter. Sukuna devorando seu irmão, já que ele tinha um corpo mais forte, mesmo nerfado ainda por ter um gêmeo, através de algo semelhante à fagogênese, teria adquirido as características da restrição celestial, parecida com a de Mekamaru, ao mesmo tempo que ao fazer isso, acabaria com a divisão de seres, no caso os dois gêmeos, ele e seu irmão, que nunca deixaria ele ser o ser tão poderoso como se tornou. Assim, adquirindo o corpo único que ele tem e a energia amaldiçoada que ele possui sem nenhum dos males da restrição celestial de Toji, que é a falta de energia amaldiçoada, e de Mekamaru, que é o corpo fraco e machucado. A segunda característica que torna Sukuna tão poderoso é seu intelecto. Sukuna talvez possua a maior inteligência no mundo de Jujutsu Kaisen quando se trata de batalhas, e isso pode ser simplesmente porque ele nasceu abençoado por Deus, ou porque o cara literalmente nasceu na época onde as expansões de domínio, que são a coisa mais poderosa e rara do presente Jujutsu Kaisen, eram uma das coisas mais banais entre os feiticeiros Jujutsu, e já que ele era uma aberração da natureza que teve que sobreviver ao Japão feudal repleto de feiticeiros malucos que ficavam se matando, tudo isso em uma sociedade que matava pessoas com nanismo ou qualquer deficiência simplesmente por elas existirem, esse menino que possuía 4 braços, 2 bocas e 4 olhos tinha que ser um gênio para sobreviver em meio a tudo isso. Sem falar que os feiticeiros matavam tudo quanto é monstro por serem maldições, e claramente alguém com essas características físicas não parece um ser humano. Lembrem que existia durante todo esse tempo também um cérebro com uma boca, que era um feiticeiro. E esse bicho, mas já que o autor ignora a existência deles e o passado deles, nós vamos esquecer e não pensar em como eles sobreviveram a essa época e ao Sukuna, e como um deles virou uma divindade adorada também, sem nem ao menos ser poderoso, e exigir sacrifícios humanos periodicamente pra ele não virar um monstro que destruiria todo mundo e o mundo. Por fim, temos a sua habilidade, que por mais... Então, esse é um problema clássico de histórias. E não é um problema no sentido de que... como é que eu posso dizer? É você pegar aquela história e querer achar que ela tem uma coisa a mais dentro dela, de que é uma forma de contar uma outra coisa. A história em si, ela é a tentativa de alguém de artisticamente passar uma ideia. A coisa em si não são esses personagens, não são tudo isso que está acontecendo. A coisa em si é o que está sendo contado através deles. Então, assim, quando você entra, você força demais, você sempre vai chegar num ponto que essa história não vai fazer sentido. Sempre. 100% das vezes. Porque, assim, a questão lá da suspensão de descrença é exatamente isso. É você saber que essa história ela não se pretende ser completamente fechada. Porque não é uma investigação, meu amigo. Quando você começa a pegar uma obra e querer fazer uma investigação dela, como se precisasse tudo aquilo ali fazer um sentido total numa questão lógica do nosso mundo, cara, nenhuma história consegue sobreviver a isso. E você precisaria desprender tanto tempo, tanto esforço, para poder apenas fazer com que tudo aquilo que está em volta faça... Carizute mandou R$18. Muito obrigado, Carizute. Fazer sentido, que você perderia o seu real propósito, que é contar uma história através daquilo. Passar vamos usar o termo que o pessoal gosta, tem uma moralzinha no final daquilo ali, tá ligado? Então, esse que é o problema, ele ficou raciocinando tanto em cima de coisas que
são para ser realmente interessantes, são para te chamar a atenção na obra, mas não são exatamente, é para você, são coisas para fazer você olhar para cá, olha para cá. Mas eu não tô querendo te mostrar isso, eu tô mostrando só uma luzinha assim, ó, tem uma luzinha aqui, ó, olha aqui. É você, igual a luz que você coloca no chão e o gato vai atrás, então, é só isso. Mas tem que ter uma outra coisa ali, porque senão é uma coisa vazia. Tipo, ele discutir tudo isso, no final das contas, não quer dizer muita coisa pro personagem, não quer dizer muita coisa pra importância ou a falta de importância que ele tem. Nada disso é... E a história não é sobre esses caras, então tem várias variáveis aí que você começa a discutir que, tipo, te levam para vários lugares, mas nenhum desses lugares é para onde o autor estava tentando te levar, tá ligado? Mas o Tolkien é um ótimo caso nesse sentido, porque é só uma grande mentira de que o Tolkien fecha todos os pontos. Se você fizer esse esforço com o Tolkien, você também vai achar um monte de buraco, porque não tem o que fazer, cara. Não tem livro que você escreva na sua... que você vai fechar todos os pontos de todos os personagens, pô. Exato, mas aí é que tá o ponto, tipo... tudo isso que ele tá querendo falar é premissas. Uhum. Sabe? Premissas. O mundo é assim. Mas por quê? Não importa. O mundo é assim. E a gente trabalha a partir disso. Sim. A partir disso, temos consequências. O mundo é assim, portanto... isso, portanto aquilo, portanto aquilo. E os meus personagens vão interagir com o mundo que é assim, né, seguindo essa lógica de causa, consequência, de ação, de blá 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 blá. Então, assim, não adianta ficar litigando sobre coisas que não tá na frente. E sobre o Tolkien, assim, não foi ele, né? Foi basicamente os filhos dele, pegando anotações de coisas que ele tava fazendo basicamente para se divertir, né? E tentando compilar numa grande cosmogonia da Terra-média. Porque a obra do Tolkien tá lá, é o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Uhum. De resto, Silmarillion, todas essas coisas que mexem com né, entre aspas, lore da Terra-média é coisa posterior. Sim. Ainda tem uma questão, que é uma parada assim que às vezes é difícil de compreender. Se por mais que tenham respostas, tipo lá no... Vamos pegar aqui hipoteticamente. O Silmarillion saiu depois do Senhor dos Anéis. E ele traz algumas respostas que você não teve no Senhor dos Anéis. São respostas que você não teve no Senhor dos Anéis, mas ele é um... Ele funcionaria no máximo como um complemento, mas o Senhor dos Anéis ele tem que funcionar sozinho. Então, sim. tipo... E é uma história, né? Tipo, é uma história que se passa... Ele não pode ficar melhor porque tem um Silmarillion. Ele é o que ele é, pô. Ele foi concebido daquela forma. Ele tá lá pra contar a história de amor de Beren Lúthien. Exatamente. Tá ali pra contar a queda de Gondolin. Uhum. Ele tá ali falando, tipo, sabe, sei lá. Pois é. Filhos de Húrin. Ele tá basicamente contando outras histórias naquele universo. Sim. E essas outras histórias complementam ali uma visão cosmogônica. Cosmogônica, basicamente, o que é... Né, quais são os deuses, o universo, o funcionamento da física, blá, blá, blá. Isso complementa essa visão cosmogônica da Terra-média. É necessário? Não. O Senhor dos Anéis funciona. O Hobbit é necessário? O Hobbit não era nem necessário saber que o Um Anel era um anel. Nem era necessário, tipo, dizer que ele era uma maldição ou tal. Uhum. Sim. Aí isso leva pra essas bizarrices que, tipo, tá acontecendo agora. O Dragon Ball Daima, ele não faz sentido porque ele tá estragando o Super. Não, porra, não pode andar duas histórias ao mesmo tempo. Cara, não tem... Uma obra, ela não tem essa questão canônica. Ela não é um livro santo, um livro sacro. Ela pode contar a mesma história na visão de vários caras. Inclusive, o próprio livro sacro é assim. Tem 4 livros que cada pessoa olhando de um lugar diferente contando a mesma história. Isso que é o mais bizarro. Só que aí no Daima não pode fazer. No Daima não pode. É uma piada que a galera faz, né? Tipo, Mateus, Marcos e Lucas. Nós não vamos falar quem agrediu o centurião romano, quem cortou a orelha dele, né? Porque não precisa. Aí João, foi Pedro. Sim. Tipo... João era o maior dedo duro, cara. Se você for ver o evangelho de João comparar com os outros. Sim. O cara falando, tipo, corremos para encontrar o mestre. Eu corri mais rápido. É bem isso aí mesmo. É bem isso aí mesmo.
mais que seja uma coisa comum, é a coisa perfeita para vencer qualquer batalha e poder se alimentar também, já que a habilidade do Sukuna, o Mizushi Santuário, é como se fosse a habilidade de preparar comida como o Sushi Man. O cara é um canibal, tem o corpo perfeito para lutar, energia amaldiçoada infinita e ainda a habilidade que literalmente permite ele cortar as pessoas à distância e depois cozinhar elas. Junta isso com uma criança traumatizada que nasceu em um ambiente hostil. Tadã! Nós temos um psicopata extremamente poderoso. Sukuna também, por viver em um mundo onde as maldições e energias ruins são poderes, apenas se torna mais propício a se tornar cada vez mais forte. Afinal, né, criança órfã, passando fome, com um corpo estranho, no Japão feudal, repleto de feiticeiros jujutsu psicóticos e monstros nascidos através de energias ruins, igual Min muito forte. Durante a história, Sukuna também adquire o poder das 10 sombras, que nas mãos dele se transforma em uma técnica absoluta que apenas Satoru Gojo pode... O pior é que esse vídeo poderia ser interessante se ele estivesse contando tudo isso, tipo, da formação do personagem, tá ligado? Só que ele vai chegar na conclusão que não faz sentido, que é a conclusão de que é um problema pra história, tá ligado? Enfrentar e que nem mesmo ele pode vencer. Quando juntamos tudo isso em um É uma universo hipótese onde... interessante ele dizer que, tipo, tem a coisa do gêmeo e tal. É uma leitura, é uma hipótese interessante. Se ele falasse, tipo, se ele fizesse um vídeo, lá, eu tenho uma teoria, eu tenho uma hipótese sobre dos motivos do Sukuna ser como é. Porra, curiosidade, né? Sim. Tem sua Apenas um valia, personagem tem um poder semelhante a esse ser maligno e tal figura se torna o centro da história, mesmo não sendo o protagonista dela, a história perde seu significado e passa Nossa. um universo onde apenas um personagem tem um poder semelhante a esse ser maligno e tal figura se torna o centro da história, mesmo não sendo o protagonista dela, a história perde seu significado e passa a ser não de como acabaremos com as maldições desse mundo para impedir que o mal acabe com tudo que conhecemos, para como nós vamos parar esse cara. E tudo Mas é assim mesmo isso, é exatamente essa a ideia. É assim, né, Doc? Ele é as maldições. Ele representa. Ele é a maldição. Ele representa essas maldições. Ele é a figura. Ele é o deus das maldições. Ele é. Não entendi. Não entendi. Eu, sinceramente, não entendi. Quer dizer, eu entendi, né? Quem não entendeu foi ele, né? Mas enfim. O que ele diz, basicamente, é... Ele criaram um personagem poderoso demais. Portanto, para fazer esse cálculo, tipo o cálculo de ficha de RPG mesmo. Aham. Para fazer contrabalancear esse cálculo, ele teve que deixar de lado contar a historinha que ele queria contar para tentar derrotar esse personagem. Tipo, cara... Sim, caramba, que doideira. Tudo que foi construído simplesmente é jogado pelo ralo, porque essa figura se torna tão absoluta e importante que o que era para ser um elemento que compõe a narrativa desse mundo se torna o porquê desse mundo existir. E sem ele... Caramba, cara, que difícil, mano. Que difícil. Exatamente o que eu falei aí, tá vendo? Porque parece que mas é aquele negócio, é a história por si só, sabe? Parece que não tá tentando, não tem nada. A história tem que se... A história tem que se valer por si só. Ela tá contando só o que você tá vendo na tela. Caraca. Eu tô lendo aquele livro do Eco que ele fez aquelas 4 palestras acho que em Harvard, eu não sei agora, esqueci o nome. E aí ele vai falando sobre o leitor ideal, né? Tipo, o autor, quando ele escreve algo, ele escreve pensando em como ele acha que o receptor vai compreender a obra dele. E aí ele chama isso do leitor ideal. E aí ele vai fazendo umas categorizações de como são as pessoas que leem as obras, né? E aí a primeira, que é vamos dizer assim, a mais rasa, é exatamente isso. É você ler aquilo e você só conseguir compreender o que você está lendo. Como se nada te fosse posto a partir do que está sendo... Nada fosse proposto a partir do que está sendo escrito, sabe? E caramba, boom, sabe? Caraca. Que é uma incompreensão da coisa. Inclusive, ele levanta um ponto que é interessante, Silvano, que é que às vezes as pessoas nunca vi o pessoal discutindo muito sobre isso, que é não necessariamente o cara escreveu a coisa, tipo uma história, achando que você vai entender na primeira vez que você está escrevendo. Às vezes ele pode ter escrito daquela maneira ou ter desenhado daquela forma propositalmente para você precisar voltar. Não pelo fator replay igual um videogame, mas porque ele sabe que no fluxo que ele está fazendo, por exemplo, um mangaka,
que semanalmente você abre uma revista que tem 20 histórias, você vai ler aquilo muito rápido. Então, se você gostou o suficiente, quando você voltar, você vai pegar coisas que talvez na sua leitura rápida você não pegaria. E pensar que isso é propositalmente o autor pode ter colocado lá é interessante. Porque uma compreensão do próprio autor de que a maneira como vai ser consumido, e aí é consumido mesmo o que ele está fazendo, ele sabe exatamente onde ele está. Então, a maneira como vai ser consumido pode influenciar na maneira como ele quer se expressar. Porque, no final das contas, é uma grande batalha do eu quero muito me expressar. Porque, vamos fugir um pouco do capitalismo aqui por 5 segundos. Quando alguém está fazendo uma história, dificilmente essa pessoa, as pessoas que conseguem, são pessoas que, tipo, nossa, eu queria só fazer muito sucesso. São pessoas que querem contar alguma coisa. São pessoas que se apaixonaram por aquilo. Falaram, porra, o meu trabalho, eu quero que seja isso aqui. Eu tenho alguma coisa para contar sobre isso aqui. E aí vai influenciar como Pode falar. Até porque existem caminhos mais certos para o sucesso. Mais simples, menos dolorosos, né? Enfim, às vezes para ganhar mais, inclusive. Então, eu quero fazer isso. Então, a pessoa se esforça o suficiente para que ela seja compreendida. Então, o belo da arte, principalmente quando você está contando alguma coisa, é que é uma eterna batalha entre duas pessoas. A pessoa que quer compreender e a pessoa que quer ser compreendida. Por isso que, quando toda leitura ela é uma leitura conjunta sobre o que o autor está dizendo e o que você pode compreender a partir do conhecimento que você tem. Então, por isso que toda a obra não tem uma verdade absoluta, porque sempre pode ser criada uma interpretação sobre aquilo, porque cada um vai ter a sua maneira de enxergar, mesmo que o autor ele está avisando aquele leitor ideal, né? Aquela pessoa que vai trabalhar com ele para chegar exatamente no que ele estava sentindo naquele momento quando estava escrevendo aquelas páginas. Mas tem um exemplo bom disso, Rich. Essa coisa da arte ser um trabalho coletivo entre quem consome e produz, é o exemplo do Pablo Picasso, quando foram perguntar para ele sobre Guernica. Falaram, olha, você concorda com as análises políticas, sociais e filosóficas que fazem sobre o seu mural? Ele falou, olha, tudo que as pessoas viram, eu também vi. Eu vi depois delas. Depois delas me dizerem. Então, assim, basicamente ele está admitindo, ele fala, olha, as leituras, não importa se eu tinha intenção ou não, as leituras enriqueceram o significado da minha obra, elas encheram elas de significado. Sim. E aí você pode até estar se perguntando agora, você que está vendo aqui, gente. Pô, mas aí então o que ele está dizendo não faz sentido? Não faz sentido porque ele está tentando... Porque ele não está tentando criar um significado em cima do que ele leu. Ele está tentando esmiuçar a obra, quebrá-la em vários pedaços para dizer onde está certo e onde está errado. Ele tem uma forma. Ele está quebrando a obra para ver se encaixa. Exatamente. Então, tipo, ele está dizendo qual é o problema dela em si. Não está dizendo que a partir daquela ideia as coisas não funcionaram. Ele está tentando só quebrar aquilo e dizer, não, o poder exacerbado é o que destruiu essa história. Tipo, tá ligado? Complicado. Agora eu tô pensando em One Piece, que a galera volta pra ler as partes antigas que conversam com o atual e só pensam o da gênero forchada. Não, mas aí também é, né? Difícil. Aí é só burrismo também, né? Mas aí também tem a questão do culto da personalidade, né? As pessoas gostam muito de One Piece virou um traço de personalidade, então tudo que o Oda faz é perfeito e maravilhoso. E o método de produção do mangá, essa coisa de one man job, sabe? Um trabalho autoral, ela amplifica esse sentimento de autoralidade, sabe? Esse aspecto da autoralidade acaba amplificando esse tipo de verdade. Né? Verdade. Porque você não tem sabe, você tem autores de Batman, de Superman, né? E aí são trabalhos divididos entre várias pessoas, você tem roteirista, desenhista e tal. No Japão, o método de produção, ele é muito... Por mais que você tenha assistentes, é um método de produção muito individual, né? Sim. Muito individualista. Ao ponto de o Oda tem que fazer uma viagem de 2 semanas e o One Piece atrasa 3. Sim. Então, assim, é uma coisa muito específica desse mercado que permite esse tipo de culto à personalidade. Sim, verdade.
a própria história perde o sentido, o que dá origem a um elemento das histórias que auxilia certos personagens que se chama Plot Armor. Na forma mais literal, o Plot Armor é uma ferramenta narrativa que é usada... Porra, que legal, né, Silvana? Pô, eu espero muito que alguém, depois dessas 2 horas que vai ser esse react, tenha chegado nessa parte, porque foi perfeito. Muito obrigado, Colisão Pop. Foi perfeito. A gente fez toda essa explicação pra ele chegar no final e dizer Plot Armor, que é outra bobagem. Bobagem. Que porra de Plot Armor? Eu lembro daquele vídeo... Que é Plot Armor? Porra. Eu lembro daquele vídeo execrável do execrável Excelsior, né? O Stan Lee falando quem ganharia entre pessoas, entre né, o Homem-Aranha e a coisa. Ele fala, vai ganhar quem o roteirista quer que ganhe. Porque são personagens fictícios e nós vamos construir a história do jeito que a gente quiser. Não tem essa porra de Plot Armor, novamente. Lógica de RPG. Pô, bobagem, cara. Tipo, na temperatura certa, no mundo ideal. Sim, no seu mundo, na sua obra, o personagem morreria. Mas na obra de Gukutami não morreria, porra. E quem chegou foi ele. Caralho. Que difícil, mano. Para certos personagens que impede qualquer mal definitivo acontecer com esses, porque eles são tão importantes ou se tornaram tão importantes para a história ou sua narrativa que a falta deles na história literalmente faria com que ela ficasse pior ou perdesse completamente o sentido de existir. Sabe aquele protagonista que não importa o que aconteça, ele sempre consegue escapar e vencer no final? Ou aquele vilão que não importa a situação, ele sempre consegue ter sucesso? Basicamente é isso. E quando aplicamos a Cara, é inacreditável a pessoa dizer isso, tipo, como se fosse um grande problema. Como se tivesse, nossa, olha só, tô trazendo uma verdade pra vocês, tá? Quando talvez o Jon Snow não morrer e ele passar por diversas coisas, queira dizer alguma coisa. Só talvez. Só talvez. Ô, Hit, sabe o que isso me lembrou? Aquela imagem do idoso olhando e falando, já começou a mentirada. Então, caralho, mano. Nem meu padrasto tá assistindo o Schwarzenegger, mano. Manda essa. Que isso, cara? um vilão, isso se torna ainda pior do que quando aplicamos a um protagonista, porque a história se torna cada vez mais previsível, já que nós sabemos que não importa o que aconteça, aquele vilão ou ameaça sempre vai encontrar um jeito de escapar daquilo, ou sair vitorioso, porque sem ele a história simplesmente não pode continuar. Lembra do que eu disse lá no começo? Pô, mas não é verdade, ele não perdeu, caralho. A obra tá rolando até agora? Acho que porra de... Ai, na moral. Mais que o Sukuna tenha se tornado essencial para a história e o centro dela, ele nunca foi o protagonista e nunca vimos o mundo por seu ponto de vista. Isso junto com o plot armor prejudica cada vez mais sua narrativa, porque por ele não... Mano, que isso, cara? Mas... é foda. Eu acho inacreditável o quanto as pessoas não leram toda a parte do Itadori nessa porra desse mangá. É inacreditável, porque toda vez que vem um cidadão e fala que só aparece Sukuna, é sempre uma mentira tão grande. Tão grande. Tem... Porra... Até o incidente Shibuya tem tanto momento de construção do Itadori, e inclusive eles estão tentando matar ele o tempo todo na porra desse mangá, mostrando a importância dele. Inclusive esse arco final começa com isso, né? Os caras indo atrás dele de novo pra matar ele, que agora eles têm certeza absoluta que tem que matar ele, e não consegue, velho. Não consegue. Caramba. Não ser o protagonista, por mais que a história comece a girar em torno dele, o ponto de vista... A história não gira em torno dele, cara. Tá foda. Tipo, o que eu quero dizer que a história não gira em torno dele é que a história gira em torno de um cara que a gente conhece, que comeu um dedo, e ele é jogado num universo que tá acontecendo essas coisas. Então a história nunca vai girar em torno do vilão, vai girar sempre em torno do protagonista, porque a gente tá vendo essas coisas na visão dele, que foi o que o Silvano explicou no início da porra desse react. Sei lá quantas horas já tem essa caralho desse react já. Então, tipo, não tem essa afirmação errada. Tipo, a história gira em torno do vilão. Não gira. Não gira. Ele, por um grande momento, é o grande ponto, porque o objetivo final era derrotar esse cara. Então, ele vai ter muito tempo na tela, porra. É pra vencer ele. Mas tudo que acontece são diversas histórias de diversos personagens
pra contar uma coisa e como esse personagem final, o vilão, representa uma coisa ruim que foi destruída. Caralho, não é difícil, velho. Como é que o personagem. Como é que a ideia que vai ser destruída é a ideia que orbita. A obra orbita em volta? Porra. Lista dele nunca vai ser o principal, porque ele é a ameaça e não o condutor do mundo para nós, que somos o objetivo para a história existir. E ele se torna a ameaça principal para piorar ainda, já que originalmente ele não era e não passava apenas de uma ferramenta para desenvolver o plot principal. Se Sukuna, o vilão, fosse o protagonista, aí sim faria sentido, mas ele nunca foi. Nossa, não faz sentido nenhum. Não, mano, não. Nem o próprio protagonista de Jujutsu Kaisen, que é o Itadori, se torna verdadeiramente o protagonista até o Gojo sair de cena. E quando juntamos o plot armor... É inacreditável, velho. Porra, que isso, cara? Caralho, eu não sei o que... Minha visão, assim, baseada nesses 20 minutos aí de vídeo, que pra ele o protagonista é quem é fodão. Se não é fodão, não é protagonista. Ponto. O que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, pô. Pra quem é o protagonista, quem tem um poderzinho, pô. Todo react sobre Jujutsu parece que é um déjà vu. Sempre na mesma parada. É uma coisa sistêmica, né? Muito obrigado, Paulo Freire. A um vilão que simplesmente nenhum autor consegue matar, aí temos o Deus Ex Machina para resolver todo esse problema, o que tira o sentido de tudo e faz toda a construção não valer de nada, porque tudo acontece e se resolve pelo simples acaso, porque a construção não foi capaz de resolver o que o autor fez com esse vilão. No final... Porra, eu gosto dessa questão da casa, Silvana, porque parece... Eu acho muito legal a questão do acaso. Porque a gente parte de uma ideia como se a vida, a gente tivesse qualquer controle sobre a vida. E aí, eu nunca li isso em lugar nenhum, tá? Pode ser só um devaneio meu. Esse desespero por você ler uma obra e ela fazer completo sentido é pela nossa total incapacidade de ter um controle sobre a nossa vida. Então a gente precisa ter um controle sobre alguma coisa, nem que seja alguma história na ficção. E aí responde muita coisa, tipo, por que eu gosto de ver a obra do Isekai que o cara fica fodão? Porque eu consigo ver alguma coisa ali dando certo baseado em alguma coisa. E como o mundo é muito imprevisível, as coisas acontecem, eu perco coisas, eu ganho coisas, eu me decepciono, eu fico feliz e eu não tenho como controlar isso, eu espero que tenha alguma previsibilidade numa história de ficção e eu trato isso como uma coisa boa. Só que, porra, caralho, baseado. E aí, eu gosto que o argumento é, tipo, não traz uma problemática. Não traz... aí ele traz pra realidade como se, na realidade, as coisas acontecessem numa sequência super lógica. E não é verdade, as coisas não acontecem numa lógica certinha. Uma mínima coisa pode alterar tudo na sua vida. Então, tipo, é tentar subjugar a arte por uma coisa que você não consegue fazer nem na sua vida. E a arte, ela quer ser uma expansão disso. E aí você quer deixar ela menor. Pra mim, um negócio, assim... Sabe? Eu fico embarbacado. Sabe o que isso me lembra, gente? Jesus Cristo. Me lembra... também. Lembra o velho deitado. O velho ditado. Deitado eu sou eu, quase. O senhor é o velho deitado. É a velha frase. A diferença entre realidade e ficção é que a ficção tem que fazer sentido. Sim. Pois é. Bem isso, né? Boa frase. As pessoas, elas querem... Elas criam previsibilidade, né? E elas criam essa previsibilidade na cabeça delas. Sim. E a previsibilidade é, tipo, esses niveizinhos de poder, né? Eles querem previsibilidade. Clamam. Total. Não, são os vilões que possibilitam uma história se tornar inesquecível, que nos fazem ver o bem triunfar contra o mal, ou até onde o mal absoluto pode chegar quando bate de frente com os preceitos do que é o bem estabelecido para nós. As histórias são criadas para refletirem aspectos do nosso mundo e como os autores pensam sobre as coisas que existem, e os vilões são criados para refletir que nem o mundo mais perfeito ou mais deturpado está livre da maldade que existe entre nós. O aspecto intrínseco em todos
nós, que nos permeia desde sempre e do qual lutamos com todas as forças para que ele não seja o que nos define como humanos. Porém, o mal e as figuras de vilania são essenciais para nós como ser definirmos o que é o bem. São eles que nos possibilitam querer o bem e que dão a motivação para acompanharmos uma obra e ver até onde o mal pode chegar e até onde o bem continua sendo bem para impedir que o mal destrua tudo o que consideramos humano e decente. Mas se tais figuras tão emblemáticas assim tomam lugar da premissa principal e original da história, elas se tornam cada vez mais uma caricatura do que foram e perdem cada vez mais o sentido de existirem e continuarem existindo, dado o quão previsível elas tornam a história e o quão elas fazem tudo à sua volta ficar sem graça simplesmente pelo quão absurdo elas são em contraparte Põe a com porra o que de uma vírgula. permeia. Uma história só pode ser tão boa quanto o quão bom seu vilão é, como ele reflete os aspectos malignos do seu mundo, do nosso, e como ele faz sentido em seu desenvolvimento e em sua conclusão, não apenas Mas é só porque ele tá cortando, né? pela sua presença, seu poder ou pela origem do seu poder. Por mais que isso a pareça frase tá interessante, muito extensa. Não, Ele é. tá colocando... Ele corta os respiros, com certeza. Ele não fala normalmente nessa cadência, não, pô. Isso é editado. Não é pela cadência do que ele tá falando, é pelo texto mesmo. A frase não acaba, a oração não acaba. Ele fica encaixando uma coisa na outra. Ah, isso é, eu tô tão acostumado com isso no YouTube que nem me incomoda mais. e eu tenha gastado boa parte do vídeo Só dele não falar supostamente. tentando explicar como funciona o poder do Sukuna e da onde ele vem. Eu acho que esse é o final do vídeo. Eu fiquei completamente exaurido mentalmente depois de ter feito esse vídeo e o YouTube ignorar ele. Eu queria fazer um vídeo falando da importância dos vilões e como o que é o mal de verdade, mas como Não Porra! conseguiu, né? provavelmente iria tomar O que é mais o mal? É porque Cara, a discussão do mal talvez é um pouco mais complexa. Então, cara, eu lembro... A gente tá aí. Tem um podcast de uns amigos, que uns Ah. amigos meus participam, chama Mundo Freak. E aí, Ah, eu conheço, tipo, de nome. então, o Andrei, ele tem uma piada, toda vez que ele chama um convidado especialista em alguma coisa, ele faz a primeira pergunta, tipo, que é pra ser uma pergunta absurda, estapafúrdia, sabe? A piada. Uhum. Aí ele fala, então é o seguinte, fulano, o que é o mal? Sabe? Tipo, ele faz essa pergunta, porque, tipo, ele sabe que não tem uma resposta fácil. Da escola, Ele da faz escola essa Bujanra, né? Exato, ele faz essa pergunta pra, tipo, não, mas é só pra sacanear mesmo. Uhum. Depois ele fala, não, mentira, eu vou perguntar outra coisa. Mas, tipo, pra você ver se a complexidade do assunto virou piada, é que é complexo pra caralho mesmo. Pois é. Às vezes o vilão não precisa ser necessariamente mal, inclusive, né? Os vilões são os inimigos que a gente faz no caminho. É. Mas, mais enfim. um mês da minha vida escrevendo e editando novamente, eu falei, ok, fica pro futuro. Então eu fiz esse vídeo aproveitando o Sukuna pra falar um pouco sobre vilões. E se vocês gostaram do vídeo, sei lá, deixa um like e se inscreve. Eu leio todos os comentários também, por mais que eu não responda Eu não gostei do vídeo, mas eu vou dar um like porque deu trabalho fazer isso aqui, com certeza. E você escreveu um roteiro, de fato. Isso aqui ninguém vai tirar de você. Então, toma o meu like aí. Mas... não gostei de Colisão Pop, mas... Não, eu Dito nunca, eu isso, nunca fiz. ótimo vídeo. Eu nunca participei do Mundo Freak, mas a tanto a Tupaguerra quanto o Lucas Balaminuti fizeram um podcast comigo. Foi o Nosferato. Tá lá no Pernóstico. Procura Legal. no Spotify.